O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, domingo, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido e, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos estavam, porém, como cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Aí Jesus perguntou: mas o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, que era Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Grande história, Hoje a gente vai lendo. É o tempo da Páscoa, nós estamos na 8ª da Páscoa, Os 8 dias dentro da Páscoa. Então hoje é a 4ª-feira da 8ª da Páscoa. E a gente vai lendo nesse tempo pascal os Atos dos Apóstolos e o Evangelho, Sempre falando da ressurreição de Cristo. Então hoje a gente viu mais um ato de Pedro. Estavam juntos Pedro e João. Então é um ato de Pedro e João, que é um conhecido de todo mundo,
ouro nem prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Essas coisas, esses sinais que abrasavam o povo e levavam o povo a acreditar no Cristo, daí os discípulos pregavam, né? E assim, esses sinais entusiasmavam todo mundo e colocava todo mundo assim de sobreaviso com relação aos discípulos e com relação à ressurreição de Cristo. Juntamente com esse ato de Pedro e João, nós ouvimos a história dos 2 discípulos de Emaús. É uma história muito bonita, se a gente pega os detalhes dessa história. É o fim de um projeto. O projeto deles era o seguinte, né? Nós acreditávamos que ele iria restaurar Israel. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. Então era assim, esses discípulos tinham com Cristo uma ideia, um projeto, para libertar Israel. O negócio acabou em morte. Então acabou o projeto. Eles estão indo para casa, desanimados. E Jesus aparece. Aí tem 2 coisas interessantes. Na caminhada, é o pão da palavra. Jesus explica a eles as Escrituras, e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. A nossa missa é bonita, né? Eles o reconheceram ao partir o pão. É a outra parte da missa. A missa é o pão da palavra, a missa é o pão eucarístico. Nós reconhecemos Jesus no pão da palavra e no pão eucarístico. Nessa quaresma nós fizemos a campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. É uma campanha sobre o diálogo com as outras religiões. Muitas pessoas, só para destruir a igreja, foram contra essa campanha. E nós estamos condenados ao diálogo, gente. Aqui na nossa diocese tem muitos padres, que a família deles é toda evangélica. Nessa paróquia tem um padre, que é o padre Júlio. Da família dele, ele é o único católico. O resto é tudo evangélico. Amigo de infância do Nelson, né? Agora ele vai brigar com os irmãos dele, com os sobrinhos, com os pais, com os tios. Ele vai dialogar com eles. São parentes. Tem um outro padre lá, o padre Edmilton, a família dele é toda evangélica. Nós temos um seminarista aqui, a mãe dele é da Igreja Universal. Ele vai ficar de mal com a mãe dele? Não, vai dialogar. Dialogar, poder trabalhar juntos naquilo que nos une, mas saber a diferença. Sempre que eu leio esse texto, eu me acho um privilegiado em relação aos meus irmãos evangélicos. Os evangélicos têm o pão da palavra, eles adoram a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles andam com a Bíblia debaixo do braço. É muito mais do que nós. Mas os evangélicos não têm o pão eucarístico. Eles reconhecem Jesus na palavra, mas não reconhecem Jesus ao partir o pão. Essa é a diferença. Isso não quer dizer que eles não prestam, isso é a diferença, sabe? Nós somos irmãos, mas somos diferentes. Nós podemos trabalhar juntos, mas nós somos diferentes. E nós temos essa graça. O nosso coração arde quando a palavra de Deus é explicada para nós.
O nosso coração arde como arde o coração dos nossos irmãos evangélicos diante da palavra de Deus. E depois nós reconhecemos Jesus ao partir o pão. Isso nos completa. Nós temos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E essa caminhada para Emaús nos mostra isto. E é interessante, né, como Jesus vai aparecendo aqui e ali. Eles voltaram para Jerusalém e antes de falar, olha, nós reconhecemos Jesus ao partir o pão, os discípulos, os 11 que estavam lá, já falaram com ele, aí 2, vocês foram embora vocês 2, Jesus apareceu para Simão aqui. Aí eles falaram, é mesmo, ele apareceu para nós também lá em Emaús. Então era notícia em cima de notícia do Cristo ressuscitado aparecendo para esse povo. Por isso que o São Pedro faz um discurso e fala, olha, ele apareceu para mim, eu sou testemunha. E assim foi crescendo e sendo construída a fé na ressurreição, que é o centro da nossa fé. Temos que lembrar sempre isso, né? O ponto principal da nossa fé é a ressurreição, é o Cristo ressuscitado, que nós celebramos hoje e que nós reconhecemos na Escritura e no pão partilhado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.